Então, nós vamos fazer agora a nossa aula de matemática. Eu quero que vocês peguem a apostila de vocês, lá na página 94. Página 94, números na forma decimal. Então, ontem nós revemos, né? Fez uma revisão sobre os números decimais. Vocês já estudaram números decimais no quarto ano. Eu expliquei alguma coisa antes das atividades avaliativas e estamos retomando agora esse conteúdo. Então, nós vimos que os números decimais, eles aparecem em diversas situações, né? Nós podemos encontrar números decimais no valor dos alimentos, no preço das coisas, né? Dos produtos, nas medidas registradas nas embalagens dos alimentos, nos medicamentos também. E falando sobre unidades de medida, a gente pode estar encontrando os números decimais. Nós temos aqui embaixo, na página 94, um texto falando sobre o crescimento das unhas. Vou pedir para a Giovana fazer a leitura para mim desse texto. Sara. Você pode ler para mim, Gi? Posso. Pode começar, né? Pode começar. Você sabia que as unhas das mãos do ser humano crescem cerca de 3 milímetros por mês? Já as unhas dos pés crescem mais lentamente, em média 1,5 milímetros por mês. Em 2009, o Guinness Livro de Recordes registrou a medida de 10 unhas que juntas somaram 9,85 metros, né? Para essa medição foram consideradas medidas de uma mão de cada pessoa. O recordista nessa medição da época foi o indiano Também não consigo. Esse indiano aí. Pronto, vamos pular o nome do indiano, porque senão tá muito difícil. Tinha 7,05 metros de unha, considerando sua mão esquerda. Ok, obrigada, Gi. Então, aqui nós podemos observar que apareceu ali os números decimais, na forma decimais, né? Na forma decimal. Que são os números com vírgula, pode falar. Que página é essa que eu acabei de entrar? 94. Já vamos para 95, né? Então, quando eu tenho um número decimal, um número com vírgula, o que eu quero que vocês observem nos números com vírgula? Às vezes ele pode aparecer aqui, esse número que está antes da vírgula, ele é considerado o número inteiro, né? E o número que está após a vírgula são os números decimais, que podem ser décimos, centésimos ou milésimos. Quando que eu sei se é décimo, centésimo ou milésimo? Quando eu tenho um algarismo só após a vírgula, é décimo. Quando eu tenho 2 algarismos após a vírgula, eu tenho centésimos. E quando eu tenho 3 algarismos após a vírgula, eu tenho milésimos. Temos aqui, na atividade de número 1, um esqueminha, como se fosse um jogo de dominó, em que as peças precisam se encaixar com o número, e a escrita por extenso. Eu quero que vocês observem aí qual é a peça que está intrusa ali, que não está deixando o jogo fechar corretamente. Então, vamos começar aqui, ó, por esse número aqui. Então, aqui está falando que eu tenho que ter 16 inteiros e 9 centésimos
encaixando aqui com essa peça, né? Então, aqui nós vamos olhar, nós temos 16 inteiros? Sim, o número antes da vírgula é 16, então 16 inteiros. Eu tenho 2 algarismos, então eu vou ler esse número e vou ler centésimos. Lembrando que o 10 tem um zero, um número, 10 tem um zero e um número após a vírgula é décimo. O 100 tem 2 zeros, 2 números após a vírgula, centésimos. O 1000 tem 3 zeros, 3 números depois da vírgula, milésimos, tá? Então, nós temos 2 algarismos aqui. Esse é o número 9, 9 centésimos. Está correta essa peça? Está se encaixando com esse número que está aqui? Sim ou não? Quinto ano? Estão me ouvindo? Acho que sim. Aqui eu não tenho 16 inteiros e 9 centésimos? Sim. Sim. Acho que sim. Então, aqui está encaixando. Vamos ver se esse número está encaixando com esse aqui agora. 4 inteiros e 1 décimo. Esse número é 4 inteiros e 1 décimo? Acho que é. Sim, porque eu tenho um número após a vírgula, então é esse número e a gente lê décimos, né? E o número antes, inteiros. Como que eu leio aqui? Vou pegar alguns alunos aqui para fazer a leitura para mim. Como que eu leio aqui, Jéssica? Esse número decimal, 1,47. Lembrando que o que vem antes da vírgula é inteiro e o que vem após a vírgula, se for 1, é décimo, se for 2, é centésimo, se for 3 algarismos, é milésimos. Então, como que eu leio esse número aqui, Jéssica? 1 inteiro e 47. 47. 47 décimos, centésimos ou milésimos? Décimos. Lembra que eu falei dos dois? Um número só. Como que a gente vai lembrar? O 10 eu não tenho um zero. Se eu tenho um zero, um número após a vírgula, décimo. A quantidade de zeros vai determinar se é décimo, a quantidade de números vai determinar se é décimo, centésimo ou milésimo. Então, quando eu tenho 2 algarismos, lembra do 100, o 100 tem 2 zeros, 2 algarismos, eu tenho centésimos. Então, é 1 inteiro e 47 centésimos, tá, Jéssica? Tá. E aqui, então, essa parte da peça está correta. Então, só vou marcar aqui um Vzinho aqui. Não é para marcar isso, é para marcar um X na peça errada, né? Então, essas duas estão corretas. Vamos ver agora se esse número se encaixa com essa escrita. Ana Beatriz, como que eu leio esse número aqui? 6,01. 6 inteiros e 1 décimo? Então, quantos números eu tenho após a vírgula? 2, contando com 0. Contando com 0, 2. Quando eu tenho um algarismo só após a vírgula, é décimo. Quando eu tenho 2, é centésimos. Quando eu tenho 3, é milésimos. Então, como que eu leio esse número? Então, 6 inteiros e 1 milésimo? Por que milésimos? Como é de 2 números mesmo? Centésimos. Lembra do 100? O 100 não tem 2 zeros? Sim. São centésimos. 6 inteiros e 1 centésimo. Então, significa que essa escrita aqui está encaixando, também está correto. Vamos ver se esse número se encaixa agora para a gente dizer se essa peça está correta ou não. Emanuel, como que eu leio esse número aqui, Emanuel? 0,45. Abre seu áudio, senão a Pro não consegue escutar. Não estou conseguindo te ouvir, Emanuel. Tá mudo ali o seu áudio. Tá aberto, mas não estou ouvindo. Isadora, você pode ler para mim como que tá? Como que eu leio esse número aqui? Não tô conseguindo
conseguindo te escutar. Não está me ouvindo? Ellen, como que eu faço a leitura desse número aqui? 0,45. Não é assim que eu tenho que ler. Como que eu tenho que ler esse número? 45 centésimos? Exatamente. 45, como são dois números, centésimos. Então, tanto esse, aquele lá eu já marquei, né? Para de brincar, Emanuel, presta atenção. Ok. Esse número aqui, Mateus, como que eu leio esse número, Mateus? 0,59. Lembrando, se eu tenho um número após a vírgula, é décimo, dois números, centésimos e três números, milésimos. Quantos números eu tenho após a vírgula? Mateus. Quantos números eu tenho aqui após a vírgula, Mateus? Nove centésimos. Não, eu estou perguntando quantos números eu tenho após a vírgula. Não estou perguntando o nome do número. Aqui eu tenho um 0, a vírgula, um 5 e um 9. Então, quantos números eu tenho após a vírgula? Você está conseguindo enxergar aí? Você está com a sua apostila? Mateus? Está conseguindo me ouvir? Deixa eu pedir para outra pessoa, então. Gi, como que eu faço a leitura desse número aqui? Acho que é 59 centésimos, Isso, por que centésimos? porque tem dois números após a vírgula. Exatamente. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para Isadora. Então, essa peça aqui também está correta. 59 centésimos, né? Quem sabe me dizer como que eu leio esse número 5,9 aqui? Pode abrir o áudio, quem quiser responder. Lembrando que o que vem antes da vírgula é inteiro. Se eu tenho um número é décimo, dois números centésimos e três números milésimos. 5 inteiros e 9 centésimos. Centésimos? Para ser centésimos tem que ter Dois números. E Acho 9 que ele décimos. está errado. 5 inteiros e 9 décimos, né? Então, pera só um pouquinho, porque aqui tá falando que é centésimos, então essa informação aqui está errada, né? Sim. Opa! Vamos deixar essa informação ali. Então, essa aqui tá certa, mas essa peça aqui tá dizendo que eu tenho aqui 9... Opa! Meu Deus do céu, gente, não tá parando meu mouse. Aqui, que número que é esse? Ellen ou Amanda, lê para mim esse número. Como que eu leio esse número aqui? Lembrando que o que vem antes da vírgula é inteiro, o que vem depois da vírgula, se for um número é décimo, se forem dois números é centésimo, se forem três números é milésimos. Como que eu leio, Amanda? Não estou conseguindo te ouvir. Ellen, como que eu leio esse número? 9 inteiros e 5 centésimos? Por que centésimos?
Quando eu tenho um número após a vírgula, eu tenho décimos. Quando eu tenho dois números após a vírgula, eu tenho centésimos. Então, é 9 inteiros e 5 décimos, né? Só que aqui, olha só, está dizendo que teria que ser 9 inteiros e 3 décimos. Aqui eu tenho 5. Então, essa informação aqui dessa peça também está errada, né? Então, a peça errada é essa peça aqui, que é a peça intrusa. Essa está errada, né? Todas as outras estão corretas, mas essa peça aqui, ela é a peça intrusa. Qual peça deve substituir a intrusa de modo que o esquema fique correto? Desenha no espaço abaixo. Então, como que tem que ser desenhada aqui? Essa peça, de modo que fique correta ali naquele esquema. Então, nós vimos que a parte escrita, ela ficou errada, né? Como que teria que estar escrito? 5 inteiros e 9 décimos. 5 inteiros. Nossa, o que aconteceu aqui? Espera aí. 5 inteiros e 9 décimos, né? Não centésimos, como está aparecendo lá naquela... E aí, a outra parte da peça que aparece o número, ao invés de estar 9,5, deve estar 9,3, porque é 9 décimos, ou 9 inteiros e 3 décimos, né? Estamos na página 95. Então, essa seria a peça correta para estar desenhada lá no esquema, de modo que... Ai, desculpa, gente. Que fique correto aquele esquema. Fizeram aí? Ok, página 96. Página 96, nós temos aqui algumas figuras que foram divididas em partes do mesmo tamanho. Então, nós temos aqui partes, na verdade, do material dourado, né? Que isso? A figura A foi dividida em 10 partes, a figura B, que é a plaquinha, foi dividida em 100 partes, e o cubo, né, foi dividido aqui em 1000 partes. Está pedindo para você escrever uma fração que vai representar a parte pintada de verde. Então, lá na letra A, é fração esse aqui, tá? Eu tenho uma figura inteira que foi dividida em 10 partes. Qual vai ser o denominador aí? E uma dessas partes foi pintada de verde. Então, qual vai ser o numerador? Escrevam aí. Na letra B, nós temos uma figura que foi dividida em 100 partes. Então, qual vai ser o denominador? E somente uma parte foi pintada. Então, qual vai ser o numerador? Na figura C, nós temos a figura dividida em 1000 partes. E aí eu quero saber, para eu escrever uma fração de uma parte que foi pintada, qual será o meu denominador? E qual será o meu numerador? Página 96. Fizeram? Responderam essa? Emanuel, você está fazendo, Emanuel? Ou você está brincando? O que você está na mão? Cadê sua apostila? Mas por que está fechada a apostila? Já procurou se tem esse conteúdo? Então,
Não, mas é que é diferente, não é a mesma página, mas você tem que procurar os números decimais aí na sua apostila, né, Manuel? Não adianta assistir a aula, gente, se for para ficar só brincando, ficar só com a câmera desligada, não tá prestando atenção na aula, não adianta nada. Isso, Jéssica, é isso mesmo. A Jéssica mandou aqui no chat. Então, fica uma parte de 10, eu vou ter aqui... Opa, não é esse. Uma parte de 10, eu vou ter aqui 1/10. Uma parte de 100, eu vou ter aqui 1/100. Foi isso que vocês colocaram? E uma parte de 1000, Sim. eu vou ter 1/1000. Isso, Gi, muito bem. Pode. Quando eu tenho uma fração em que o meu denominador é 10, é 100 ou 1000, eu tenho ali uma fração decimal, né? E essa fração decimal, ela pode ser representada também por um número decimal. Eu já ensinei para vocês como que faz essa conversão, né, das frações decimais e transformar em números decimais. Eu só preciso aqui manter o meu numerador e andar andar para a esquerda, a quantidade de casas que eu tenho no meu de zeros, né? Então, se eu tenho 0, eu vou andar uma casa. Então, eu tenho o 1 aqui, 1/10, escrevo 1, ando uma casa para a esquerda e coloco a vírgula. Vou acrescentar aqui 0, aonde está sem números, né? Então, 1/10. 1/100, vou fazer a mesma coisa. Escrevo o número 1, vou andar quantas casas para a esquerda? 2, porque o 100 tem 2 casas, então vou andar 1, 2 e pôr a vírgula. Professora, mas não tem número aqui? Vamos complementar com 0. A mesma coisa com o 1000, vou pôr aqui no cantinho, porque o 1000 é maior. Então, vou andar quantas casas para a esquerda? 3 casas. 1, 2, 3, ponho a vírgula, vou acrescentar esses espaços que estão vazios com 0. Então, ponho um 0 aqui, um 0 aqui e um 0 aqui. Eu tenho aqui 1/1000. Olha ali, vê se, gente. Nessa figura aqui, deixa eu só olhar aqui, pessoal, que essa vez que tocou o interfone eu não escutei. Não, tem alguém aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Tem alguém aqui na frente. Tá lá na outra casa. Aqui eu tenho uma figura, tem 2 figuras, na verdade. 3, né? 3 figuras inteiras. Só que dessas figuras inteiras, 2 foram pintadas inteiras e somente 6 partes de uma que foi pintada. O que eu tenho que fazer aqui? Eu quero saber com o número decimal como que eu vou representar. Então, se fosse uma fração, eu teria... Se fosse uma fração, eu teria aqui... 2 partes inteiras e que foram divididas em 10 partes, então o meu denominador seria igual a 10. E dessas 10 partes, né, eu pintei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 inteiros e 6 décimos, ou então 26 décimos, né, que seria a fração imprópria. Para escrever isso em números decimais, eu vou pegar a quantidade 2 inteiros, os 2 que foram pintados, mais 0,6, porque 6 partes de 10 foram pintadas, que seria essa fração que transformada em número decimal, vai ficar aqui o 6
anda uma casa para a esquerda, põe a vírgula e acrescenta o 0. Então, transformei aqui esse 2 inteiro, nós jogamos, no caso, né? Aqui no caso, 2 inteiros e 6 décimos. Somando, deu ali 2 inteiros e 6 décimos. Aqui a mesma coisa, mas com os centésimos, né? Eu tenho aqui uma placa inteira, um inteiro, e desses 100 foram pintadas 15 partes, ou seja, 15 centésimos. Transforma isso aqui num número decimal e somo, então, com a parte inteira e nós temos o valor o valor que representa, então, as figuras pintadas. Como eu já expliquei para vocês, dependendo do instrumento, né? No caso da calculadora e algumas balanças também, nós não usamos a vírgula, é usado aqui o ponto. Então, se vocês forem fazer cálculo na calculadora de números decimais, o que vocês precisam fazer? Não, por exemplo, se for 14.203,54, não coloca o ponto no 14.000, porque ele vai considerar como se fosse 14 inteiros e aí os outros números são números decimais. Então, o 1000 você não coloca ponto. Ouviu, Emanuel? Tá prestando atenção? Tá só brincando? Presta atenção. O ponto você vai usar somente para os números decimais. A mesma coisa acontece na balança. Quando você sobe na balança, você tem ali fica ali 23, não sei quantos quilos vocês pesam, mas assim, 32,4, né? Esse 4, ou 423, que é 423 gramas, esse 4 são as gramas que faltam, né? Até chegar ali o quilo inteiro. Então, são as gramas antes de chegar no próximo quilo inteiro. Vamos só voltar aqui. Nossa, já passou tudo isso. Falta só 10 minutos. Então, vamos fazer aqui. Vou fazer um com vocês e vocês vão fazer o restante, tá? Então, quando eu vou representar um número decimal num quadro de ordens e classes, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que ver é quantos números eu tenho aqui na parte inteira, né? Eu vou pôr a vírgula aqui. Eu tinha aqui 23 inteiros e 148 milésimos. Então, eu ponho o 23, eu tenho aqui unidade e tenho aqui dezena. Eu vou começar, então, a escrever o meu número. Presta atenção, hein, Manuel? A partir da casa das dezenas. Então, 23 inteiros, 148 milésimos, porque ele termina no milésimos, né? Vou olhar aqui a próxima ficha, a ficha 1, que são 0,37. Na parte inteira, eu só tenho aqui um número, então eu vou começar na casa das unidades, 0. E vou colocar o 37 aqui. Terminei na casa dos centésimos, então vou ler 37 centésimos, porque eu não tenho nada na minha parte inteira, é 0. Façam aqui a ficha 2, 3 e 4. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, tá? Você tá com a apostila, Isadora? Sim? Terminei, pronto. Terminou? Eu já tinha terminado.
Terminou, Amanda? Ellen também? Então, vamos fazer aqui a correção. Então, eu tenho aqui a parte inteira. Quantos números eu tenho aqui na parte inteira? Eu só tenho a unidade. Vou começar aqui na unidade. 5 inteiros, ponho a vírgula. E 8 centésimos. A mesma coisa, já pode ir escrevendo aqui embaixo, tá, pessoal? Que a questão B já é a mesma coisa. Como terminou aqui no centésimo, não tenho nenhum inteiro. Já coloca aqui 37 centésimos. Centésimos. Aqui, a parte inteira, eu tenho 5. Então, 5 inteiros e 8 centésimos, porque também terminou na casa dos centésimos, né? A terceira ficha, nós temos 2 algarismos. Não morde isso daí. Tá mordendo? Unidade e dezena. Então, eu tenho que iniciar a minha escrita na casa das dezenas. Aqui, ó, 26 inteiros, ponho a vírgula e o 4 termina aqui na casa dos décimos, né? A parte decimal décimo. Então, como que eu leio esse número? Quem pode me dizer como que eu leio esse número? 26 décimos. 26 inteiros e 4 décimos, isso mesmo. Eu não vou escrever aqui, senão a gente vai perder muito tempo, mas vocês escrevam aí, tá? Aqui eu tenho 3 algarismos na parte inteira. Então, eu tenho aqui, vou começar na casa unidade, dezena, centena. Vou começar a escrever aqui na casa das centenas. 189 inteiros, 0,23 milésimos. Aonde terminou, você vai saber qual é a sua parte inteira, se é décimos, centésimos ou milésimos, ok? Escreveram aqui os 26 inteiros e 4 décimos e 189 inteiros e 23 milésimos. Questão de número 2. Será que dá tempo? Corrigir? Fizeram aí a letra B? Lá no carro tem. Terminei, pronto. Prontinho? Podem fazer a questão de número 2 da página 99, tá? Na número 2 é aquilo que eu ensinei para vocês. Escreve o numerador, olha quantos zeros tem o seu denominador, e a quantidade de zeros é a quantidade de casinhas que você vai andar para a esquerda. Vou fazer aqui a letra B, ó. A letra C, quer dizer, tenho 18 aqui, né? Eu ponho o número 18. Quantos zeros eu tenho aqui? Eu tenho 2 zeros. Então, vou andar 1, 2 e pôr a vírgula. Não tem parte inteira, então eu vou colocar o 0. A mesma coisa vai acontecer com os outros. Por exemplo, 33. Só para vocês lembrarem, tá? Daí vocês fazem os outros. Quantos zeros tem o 1000? Tem 3. Então, vou andar 1, 2,
3 casas e vou pôr a vírgula. Mas está faltando um número aqui e um número aqui. Então, o que falta, você complementa com 0. É porque o 0 à esquerda, ele não tem valor, mas ele determina o número, né? No caso aqui, eu tenho 33 milésimos. Professora, Oi. na B, você põe 2 zeros? Não, na letra B não, porque você só vai andar 2 casas e aqui nós temos 2 casas, ó. 1, 2, pôs a vírgula. Ah, na B. Isso, vai pôr É, na 2 B. zeros. Isso. Vai pôr 2 zeros. Porque eu só tenho um número, né? Então, você vai pôr um 0 antes do 5 zeros e do um lado antes do da vírgula, ó. 5 aqui. Vou andar 1, 2 e vírgula. Essa 1 aqui não tem. E aqui eu também vou acrescentar o 0. Pessoal, tá faltando... Terminou? Tá faltando menos de um minutinho. Vocês querem seguida ou querem intervalo? Seguida.